Bom dia, pessoal. Atma Namastê. Sejam muito bem-vindos para a nossa manhã de prática de purificação. Sexta-feira, o Dia Internacional de Perdoar, de deixar ir, de limpar tudo que possa ter sobrado aí na nossa semana, né? Para que a gente possa realmente limpar toda a nossa energia, limpar o nosso campo, limpar tudo que está aqui, né? E que precisa ser deixado para trás. Se por acaso nas suas práticas diárias de purificação ainda sobrou alguma coisa, hoje é aquele dia de perdoar. Então sejam muito bem-vindos, enquanto o pessoal vai sendo avisado que a gente está no ar, eu dou as boas-vindas para cada um de vocês aqui também, né? E hoje a gente vai falar de um tema, né, que é importante, né, e que toca a todos nós, né, que são os nossos relacionamentos e como o perdão pode ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Então a gente vai trazer um entendimento importante. Peraí, fala, oi. Não, eu tô. Bom dia, Evelyn, bom dia, Luiz. Me fala aqui, estamos ok, né? No ar aqui, sinaliza para mim, fala oi, tudo bem? Tudo bem, tá, não, foi alarme falso aqui, né? A gente acabou Mercúrio retrógrado, então, tecnicamente, a gente está em melhores condições para que as coisas funcionem, né? Então, sejam muito bem-vindos de novo, né, quem está chegando. Hoje a gente vai realmente entender como que é isso, né? Entendendo o perdão como uma verdadeira chave para a gente chegar na paz interior, né? Porque o perdão, na verdade, quando a gente pensa nisso, de um ponto de vista universalista, o perdão é uma técnica mental. Ele é uma técnica mental que a gente utiliza, né, através do qual nós podemos transformar aquilo que está guardado, por exemplo, o nosso medo, né? O medo de deixar ir aquela mágoa, aquele rancor, aquele apego à ofensa, onde esse medo se transforma em amor. Então, e como é que isso funciona, na verdade? Se você pensar, né, que as suas percepções acerca dos outros, né, e das outras pessoas, geralmente criam para a gente um lugar que é um verdadeiro, que é um campo de batalha, né? E quem é que está lutando aí? Deixa eu fazer um pedido para os universitários aqui. Atentos, pronto. Nunca vi pessoa que bebe tanta água assim de manhã, né? O que tem que estar lutando aí nesse campo de batalha, né? Das nossas percepções quando a gente está entre eu e o outro. Quem que você acha que está aí? Lutando, né? Escreve para mim quem que você acha que está aí lutando. Existe uma luta verdadeira que está acontecendo aqui entre um desejo do ego, mas do ego com E minúsculo, não é do ego eu superior, né? Que em algumas escolas esse eu superior, ele é chamado de ego. Peraí que temos que olhar uma coisa da conexão aqui. Só um segundo. Enquanto isso, estamos online, mas deve estar instável. Congela todo mundo que eu vou mudar de rede. Plam! Aqui não saiu, né, que é o telefone. Vamos ver. Tecnicamente, estou... Vamos lá. Devemos estar na outra rede. Então, o que eu estava falando, em algumas escolas que esse ego, né, que é o eu, que é o ego com E maiúsculo, que não é o nosso ego que se desequilibrou, os nossos egos, porque vamos combinar que a gente tem muitas faces, né? Cada dia acorda um eguinho diferente e o problema é que aquele eguinho acha que ele está tomando conta do pedaço, né? Então, o que está acontecendo aqui? Essa batalha entre esses eguinhos, ou um desses eguinhos, né, entre o desejo desse ego de fazer julgamento, né, e o desejo da sua alma superior, do seu, né, eu superior, de aceitar as pessoas como elas são. Então, olha que interessante isso. Esse eguinho menor aqui, né,
os nossos aspectos dessa expressão aqui do dia a dia desse eguinho, né? Ele é o grande explorador de falhas, né? Ele enxerga falhas onde incrivelmente maravilhoso, uma lupa, né? Tem lupa para enxergar falha, né? Então, essa parte de mim aqui que vai atrás de erro em mim mesmo, né? Vai atrás de erro nos outros, né? E o eu superior vai atrás do quê? Vai atrás do bom, do belo, né? E no caso de uma ofensa, vai, né, na essência daquele ser. Então, esse eu, ele vê como a gente é na realidade. E assim, e esse eu superior, ou esse eu que enxerga, né? Ele tem uma visão do todo, e eu, assim como outros seres de manifestação de luz divina, amor divino, poder divino. Eu sou um ser espiritual dessas três qualidades, né? Então, tudo isso que nessa minha interface, através da qual esses meus corpos ou veículos de expressão no mundo físico e com o qual eu também me relaciono com esses outros, a forma pelas quais eu não, né? Essa parte de mim experimenta, porque eu sou outra coisa, né? Essa parte de mim experimenta essas relações é atingida por esses olhares aqui, esses olhos, né? Então, quando eu me conecto, ou quanto mais eu trabalho para que a conexão com a minha alma superior ela se amplie e que eu possa viver mais momentos, multiplicar os momentos onde as impulsões do meu eu elas estão presentes na minha vida, eu passo a ter um outro olhar também. Eu passo a poder olhar de um outro jeito para as pessoas, né? Para a vida, para o mundo, para as coisas, né? Opa, peraí que deu algum problema aqui com o pessoal do YouTube. Acho que deu um problema lá. Né? Deixa eu entrar de novo aqui, espera só um pouquinho. Vamos entrar aqui de novo. Espera aí, gente, com muita calma. Cada dia uma emoção, né? Cada dia uma emoção, uma coisa incrível. Né? Ficou tudo preto ali, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Devemos estar de volta aqui. Devemos estar de volta aqui, né? Vamos ver. Acho que estamos. Tá voltando. Enfim. Vamos lá. Voltou, né? Então, bora. O que eu estava falando mesmo? Assim, quanto mais eu multiplico os momentos aonde as impulsões do meu eu, elas estão presentes na minha vida, mais eu posso olhar para o outro como aquilo que ele realmente é. Independente dos fatos ou dos eventos experimentados. Eu olho para aquele ser como uma criação perfeita de Deus, né? E que está aqui nesse mundo igual eu para aprender, está igual eu para transformar, está igual eu para purificar, que é igual eu comete erros também, né? Então assim, esse olhar ama, né? Ele ama o que ele vê, né? Então, ele não se culpa por essas partes da minha personalidade que tem essa tendência de me desviar do amor. São essas partes que são feridas, na verdade. Né? Então, as coisas que acontecem na vida da gente, elas não vêm com um objetivo, por exemplo, de punição, mas de cura. Né? Tudo que a gente experimenta dentro da lei do karma não tem um objetivo punitivo, mas sim educativo e curativo. É assim que esse eu quer que eu aprenda e olhe com essas feridas, né, que acontecem em mim. Então, se a gente pensar, por exemplo, sobre o perdão é uma espécie de memória seletiva, né, que a gente tem. É uma decisão consciente que eu tomo de me concentrar no amor e na libertação e deixar o resto embora, né? Mas esses eguinhos não. O cara é incansável, entende? Ele é desconfiado, ele, né? E ele às vezes não tem as melhores das motivações, né? Então, quanto esses argumentos sutis e traiçoeiros, sabe, desses melindres aqui que tem desse ego, ele
tende a fazer com que a gente expulse, né, as pessoas do nosso coração. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar e não confundir, né, quando a gente fala disso, eu sempre gosto de lembrar, perdoar não significa, por exemplo, dentro de um relacionamento, que é o olhar que a gente está trazendo para o perdão hoje, não significa você voltar a ter um relacionamento tóxico, por exemplo, ou abusivo, de forma nenhuma, mas significa você apagar do seu corpo de energia a marca que esse relacionamento tóxico ou abusivo deixou em você, entende? Então você pensa o seguinte, quem que está sem som? Peraí. Bom, depois a gente vê, né? Não tem porquê não tá com som, o microfone tá ok. Não, tá tudo aqui, vamos continuar. Então, peraí que eu perdi do que eu estava falando. Ok. Perdoar não significa realmente voltar, né, para esses relacionamentos tóxicos. Então, assim, tem uma questão de que tem muitas realidades de relações com abuso, inclusive, assim, memórias da infância, né? Eu lembro de casos, por exemplo, né, de pacientes também, né, que viviam um dilema porque, por exemplo, tinha uma experiência de maltrato físico e emocional quando era criança, né, por parte do pai, por exemplo. E agora que a pessoa tinha ficado mais adulta, né, o que estava acontecendo? Tudo bem, fisicamente ele podia se defender, mas verbalmente o abuso ainda estava acontecendo, essa relação tinha se estabelecido. Então, o que tinha ali, né? Mesmo que já tivesse havido uma expressão do remorso pelo fato, vamos supor, né? O pai tivesse expressado um remorso pelo que ele fez, pediu desculpa, quando, né, das violências físicas de quando ele era pequeno, ele não achava que tinha nada de errado do jeito que ele falava com essa pessoa. Então, tinha ali um conflito interno entre assim, eu amo, né, meu pai, eu tento perdoar ele, mas eu não quero estar perto dele. Então aí começa a entrar assim, fala, nossa, você é uma pessoa rancorosa, né? Então assim, inclusive ele era acusado de guardar mágoa, de guardar rancor, não deixar o passado para trás, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque perdoar o perdão interior, né? Vamos entender isso. O perdão interior ele é diferente do perdão exterior e ele é a origem que está em tudo. Então, essa experiência desse exemplo que eu dei, pode ser algo que as pessoas podem se identificar, né? Uma vez eu ouvi assim, como é que era? Não é que você é rancoroso, você está tentando estabelecer um limite ali, né? Para a sua saúde, inclusive. Então, se a gente pensar, o perdão, quando a gente está falando de um perdão do ponto de vista universalista, mas se você olhar dentro das religiões, o perdão está lá, se fala disso. Aí, dentre os mandamentos que vem, né, assim, fala, né, perdoai uns aos outros aí, mas não tem nenhum lugar ali escrito, fale assim, coloque a sua confiança nos outros, entendeu? O perdão você dá, porque é inteligente, porque você se libera. Agora, confiança é algo que se estabelece a partir de comportamentos e atitudes. Confiança se conquista, né? Confiança você não dá, você conquista através das suas atitudes, né? Então, é possível você perdoar uma pessoa e manter a distância, entende? Não permitir que ela te machuque de novo. Mas perdoar internamente é importante porque você se limpa e se libera, né? Então, perdão é necessário para a sua saúde espiritual, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional e para a sua saúde física, como muitos estudos têm demonstrado para a gente, né? A confiança, né, é uma outra parte de um relacionamento. Né? Ela é parte da construção de um relacionamento saudável. E a confiança você não constrói sozinho, você está de acordo? O perdão interior, você trabalha por você, por sua conta própria. A confiança, não.
A confiança, né, ela vem de uma construção de o que é uma via de mão dupla, né? Então, se a gente pensar, né, realmente olhar para essa questão e os ensinamentos que vêm do perdão, né, nenhum momento, por exemplo, foi ensinado, né, nos textos sagrados, ou os grandes professores, eles falaram assim, olha, não é permitido para você sofrer uma dor real, ou uma tristeza verdadeira. Entende? Por conta de experiências que você teve. Em nenhum momento, né? Olha os textos, né, dos evangelhos, por exemplo, os textos sagrados de outras tradições, o Mahabharata, por exemplo. Não tem nenhum momento, né, nos ensinamentos do Senhor Buda, ou, né, do Senhor Cristo, ou de outros avatares aí, que diga assim, você não pode sentir tristeza, né? Então, a história é essa, a gente começa a olhar para essa questão de perdoar com outro ponto de vista, né? Em nenhum momento eles também falaram para a gente assim, olha, para você perdoar completamente, você precisa se envolver com as pessoas que abusam, né, que destroem você. Não tem nenhum desses ensinamentos, pelo menos que eu me lembre, em nenhuma parte de tudo que eu já li ou já estudei. Não me parece que isso esteja ali, né? Mas, né, ao contrário, apesar de ofensas reais, às vezes profundas, né, que podem estar acontecendo, a gente pode se erguer acima dessa dor para se livrar, quando a gente escolhe trilhar esse caminho que vai levar para a nossa cura. Perdoar é cura. Cura para mim, né? A gente precisa acabar com esse equívoco de que assim, perdoar é liberar o outro. Não tem nada a ver com o outro, porque é comigo, né? Eu quero seguir esse caminho. Eu quero seguir esse caminho para sentir essa libertação, né, que o perdão traz dentro de mim. Então, isso é uma coisa importante. Para curar relacionamentos, né, essa prática, ou esse exercício mental, como eu comecei a dizer, né, ele é muito importante. Né? Porque, vamos combinar, a coisa que mais tem hoje em dia, né, que eu mais escuto, inclusive assim, são pessoas com coração partido, relacionamentos estragados, sabe, com a dor de um relacionamento, né, quebrado, né, tem um sentimento muito concreto, né, muito real de perda pessoal, e que é muito parecido com o luto, se a gente for pensar. Né? Às vezes a mágoa que fica aqui, ela é tão grande, que simplesmente você não consegue funcionar de uma forma adequada. Você não consegue funcionar corretamente. Né? E em casos mais extremos, né, pode levar a colapso, né, a colapso mental. Né? E atitudes mais exacerbadas, né, inclusive. Então, a gente hoje tem muitas formas pelas quais você pode amenizar essa dor. Via medicamentos, né? Tomar antidepressivos, ir às compras, fazer uma reforma na casa, na sua aparência, né? Então, o poder do pensamento positivo, né? O tempo, você dá tempo, que o tempo cura, mas a cura mais efetiva, mais profunda e mais permanente que a gente pode fazer para nós, para a nossa vida e para tudo que a gente está vivendo, ela fala de perdão nesses relacionamentos. E pensando nisso, é o meu direito divino de perdoar, né? E não querer mais aquele relacionamento. Simples assim. Porque você pode começar a aprender aquilo que é bom para você, aquilo que faz bem para você e aquilo que não faz, e conscientemente começar a tomar escolhas para que a sua vida ela seja um reflexo daquilo que você realmente quer construir para você. Então, para as muitas pessoas que podem, por exemplo, se identificar, né, com o fundo, né, disso que eu compartilhei, dessa história, né, desse paciente,
Muitas vezes a gente está nesse lugar, e não precisa, né, não necessariamente com pais, mas em relacionamentos amorosos, não necessariamente violência física, mas violência verbal, né, de toda a espécie. A bondade amorosa e não ferir, ela tem vários níveis, né? Então, assim, o nível físico é o primeiro nível, é o nível mais vai, evidente, grosseiro, vamos chamar assim, mas existem muitos níveis de violência. Existe violência mental, né? Existe a violência verbal, a violência emocional, né? Até violência espiritual. Então, é importante que a gente possa realmente ter a liberdade de perdoar e escolher o que a gente quer para a nossa vida. Essas escolhas conscientes são o que começam a construir um eu mais centrado na expressão, né, na expressão dessa vida, dessa inteligência divina, né, que enxerga o outro como ele é, inclusive. Aquele que me ofende como um instrumento para que eu possa olhar para aquela questão que está sendo despertada em mim, né? Inclusive um instrumento para que eu possa me purificar. E aqui presta atenção, hein? Não estamos passando a mão na cabeça de nenhuma espécie de, né, nem sendo conivente com nenhuma espécie de abuso, muito pelo contrário, mas é o olhar que eu levo para aquela situação. Né, que vai mudar, inclusive, vai poder fazer eu virar aquela chavinha. E o outro, né, ele vai ter que se resolver também consigo, com as suas questões e com os seus próprios karmas negativos, né, que ele está gerando por sua própria conta e risco. É assim que é, cada um gera o seu, eu não gero o seu, nem você gera o meu, nem positivo nem negativo, não tem como. Então, se você está vivendo dentro dos seus relacionamentos uma coisa meio agoniante, esse é o entendimento que a gente tem que trazer. E para isso, a gente pode realmente entrar num lugar de praticar. E perdão não é assim, fala, nossa, vou perdoar, perdoei. Perdoar saiu, perdoar foi embora. Nada disso. É uma construção. E quanto mais difícil, quanto mais apego eu tenho, né? E quanto mais boa justificativa eu tenho para estar pegado na justificativa da dor e da ofensa, desse lugar do ofendido, porque olha o que fez comigo, olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. Eu tenho toda a justificativa do mundo para não perdoar, tecnicamente, porque afinal de contas, veja bem, isso não, né? Isso é uma grande coisa. E ainda assim, eu escolho não ficar apegado nesse meu direito que eu teria de ficar magoado, né? E aí eu exerço um outro direito que é muito superior a esse, que é de escolher conscientemente o que eu quero, o que eu não quero presente na minha vida. Mas aqui dentro eu não fico carregando esse ranço, né? Essa sujeira, esse lixo tóxico que é a mágoa e o ressentimento. Percebe? Então, é uma equação que nem sempre é de resolução simples. Perdão não é uma coisa de resolução simples. É simples a gente entender que, assim, esse é o único caminho para a verdadeira libertação. Isso é simples. Agora, entre entender a simplicidade, né, do ensinamento e do caminho e percorrer esse caminho verdadeiramente, tem uma distância, né? Tem uma distância entre aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo fazer. Essa é que é a verdade. Tem uma distância. Por isso é que, assim, precisa ir homeopaticamente tomando esse remédio. Porque às vezes você começa a perdoar, o negócio vai descer e fica aqui, ó. Não sai daqui. Vai descendo um pouquinho, você não engole, sabe? Depende da ofensa, fica difícil de engolir o negócio. Então, o segredo está na diligência, né? Eu vou limpando um pouquinho hoje, porque mesmo que você fale assim, nossa, Vânia, para com isso, foi super falso, não valeu de nada. Eu comecei a informar um caminho, eu criei uma nova sinapse, eu comecei a informar um caminho que mesmo que essa parte de mim fale assim, não acredito, é falso, é falso, é falso, o caminho foi estabelecido. Aí se eu percorro de novo, isso vai, o fato de percorrer e de me colocar disponível para perdoar,
e repetidamente perdoar, isso começa aqui no meu corpo de energia a desfazer, sabe aquele embolamento, aquele emaranhamento que está ali por conta do registro psicoemotivo desequilibrado que ficou daquela experiência ali, porque ficou um registro aqui, entende? Quanto mais doloroso foi para mim a experiência, mais emaranhado está esse registro aqui. Então, cada vez que eu perdoo, é como se eu estivesse botando, sabe, um dissolvente, um creme nesses cabelos emaranhados aqui, e fosse pouco a pouco soltando sabe, penteando bem devagarinho, né, para ir soltando, soltando, soltando. De repente, uma hora, já desembaraçou um cabelão bem comprido, bem embaraçado? Né? Eu já, não só meu, inclusive. Né? Então, você vai de pouquinho em pouquinho, você começa da ponta para baixo, você não começa daqui para lá. Né? Lava o cabelo, esfrega assim bastante e tenta pentear daqui para cá de uma vez. Você vai ficar careca, né? Vai ficar sem cabelo ali, né? E vai doer muito mais. Mas se você pega da pontinha e começa a pentear da pontinha para cá, depois um pedacinho mais para cima, depois um pedacinho mais para cima, quando chega aqui onde está o embolamento maior, aquilo já está mais fácil de fazer, porque tem um caminho percorrido aqui que já está desembaraçado embaixo, percebe? Então, com o perdão é a mesma coisa que acontece. A gente vai fazendo de pouco em pouco, de pouco em pouco. A hora que realmente for se aproximando e chegar no core do nó ali, o caminho já está um pouco mais livre, né? Então, isso é um entendimento que é importante a gente sempre lembrar a respeito do perdão. E lembrar que é isso, é permitido para a gente totalmente se sentir exatamente do jeito que a gente sente, sabe? Uma dor real, uma tristeza verdadeira. Às vezes, né, existem experiências que são, assim, arrasadoras na vida, né? Inclusive nas mãos de outros, né? Experiência com o relacionamento. Então, isso é importante olhar para si e também acolher o que a gente sente. A questão não é o que você sente ou deixa de sentir. Não é esse o problema. O problema é o que eu faço com isso que eu sinto. Né? Como é que eu vou nutrir ou não essa dor real? Como é que eu vou trafegar, manter ou me alimentar muitas vezes dessa tristeza? Tudo bem aí? Tudo. Tem um movimento. Como é que eu vou me alimentar dessa tristeza? Né? E que ela foi verdadeira, mas eu posso ficar me alimentando dela por anos e anos e anos, né? E me justificar por toda a espécie de exceções que eu me coloco por conta disso. Então, entender é importante. Né? O problema não é o que eu sinto, o problema não é a dor real ou a tristeza, mas o que eu faço com ela, né? Ok? Então, a gente pensando nisso, vamos deixar isso se depositar e vamos escolher alguém para a gente fazer uma prática, tá certo? Para a gente experimentar isso realmente e alguém que você ache que precise perdoar. Você, talvez, como eu falei, vão penteando os cabelinhos da ponta. Às vezes você pode ter pessoas mais nevrálgicas ou mágoas mais profundas. Começa a se exercitar se você não tem um grande hábito de perdoar, né? Como uma regra na sua vida diariamente. Começa por alguém menos nevrálgico, para você treinar o seu músculo do perdão, para que ele possa fazer um serviço mais efetivo para você, tá certo? Então, nesse momento, a gente escolhe uma pessoa, você pensa uma pessoa que você quer trabalhar essa prática hoje, uma pessoa que você gostaria ou de melhorar a sua relação ou consertar, né? Independente se você quer ter ou não esta pessoa na sua vida depois. Né? Agora a gente não está falando disso. A gente está falando de limpar você desse lixo que está rolando aí na sua vida. Então a gente traz com essa consciência, a gente vem, né, para um momento onde eu vou convidar você a pensar primeiro nessa pessoa,
E antes de entrar em relação com ela, deixa ela ali guardadinha no seu campo de consciência, porque num dado momento a gente vai conversar com ela. Mas agora apenas pensa nela e fecha os olhos. E para que nós possamos ser amparados e protegidos, né, apoiados nessa prática, eu quero que você tome uma respiração profunda e se conecte com o seu interior, com tranquilidade, com calma. E nesse momento, nós invocamos bênçãos de proteção divina, orientação divina, guiança divina. Nós agradecemos a Deus por nos abençoar com um coração amoroso, um coração generoso, um coração que sabe perdoar e pedir perdão. Nós agradecemos a Deus por nos abençoar com a sua inteligência, para que o nosso olhar possa olhar para este outro e para nós mesmos, a partir do ponto de vista do Criador, que enxerga a verdade. Nós agradecemos a nossa alma superior por ancorar essas bênçãos e essa capacidade, por nos auxiliar com o seu olhar de amor. Nós agradecemos a todos os seres das hierarquias espirituais, mestres, professores sagrados, por nos ampararem e protegerem, em especial aos anjos do perdão, aos anjos da reconciliação. Nós agradecemos pelas suas bênçãos, proteção e guiança. Ao nosso querido anjo guardião. Respire profundamente, sinta os seus pés no chão e permita que o seu campo de consciência se expanda para incluir a presença desses maravilhosos seres que acompanham os nossos processos de vida. E sinta nesse momento, se permita sentir o abraço do seu anjo guardião. Você não está só. E está completamente amparado e protegido para que possa exercitar e praticar a libertação que vem com o perdão. Nós agradecemos por toda essa proteção e ajuda e estamos conscientes dela, receptivos e condutivos às bênçãos e energias divinas. E desse lugar, você reconecta mentalmente com essa pessoa que você escolheu para trabalhar e exercitar e coloca ela na sua frente, a uma distância segura, confortável, e olha para ela a partir do amparo de toda essa estrutura energética dos grandes seres de amor e de luz que nos amparam. E você pode imaginar ou visualizar que assim como você, essa pessoa na sua frente, também está contornada de seres que amparam os seus próprios processos de vida. E que atrás dela também existe um anjo que a guarda e a protege. Olhe para ela nesse lugar e com os olhos da sua alma, olhe para o ser divino que está na sua frente. Não o ator dos eventos, das ofensas mútuas muitas vezes, mas o ser espiritual que está animando esse corpo de manifestação com o qual você teve experiências dolorosas. Um ser que, como você, está nessa vida aprendendo, se desenvolvendo. Um ser que, como você, comete erros. Um ser que, como você, está tentando dar conta de todos os desafios escolhidos para esse momento da sua vida. Olhe para esse ser desse ponto de vista e veja que, apesar de tudo, vocês não são tão diferentes assim.
na sua essência. E é desse lugar, dessa essência, que é uma essência divina, que você pode colocar as mãos no seu coração para fazer um cumprimento a essa pessoa, a esse ser que está na sua frente, não o ator das ofensas, mas ao ser que anima profundamente, que é a verdadeira natureza desse ser. Com as mãos no coração você pode cumprimentar, dizendo Namastê. O mais puro que habita em mim saúda e reverencia o mais puro que habita em você. A natureza crística em mim saúda a natureza crística em você. A natureza Buda em mim saúda a natureza Buda em você. A natureza Krishna em mim saúda a natureza Krishna em você. Atma Namastê. E visualize que cada palavra sua, como um eco, como um espelho, simultaneamente é dita também por essa pessoa que te saúda e reconhece a mesma natureza divina em você. E ela sorri para você, fazendo um cumprimento também. E você continua dizendo para ela, diga o nome dela e diga, fulano, eu te perdoo por tudo que você me fez agora, no passado, nessa ou eventualmente em outras vidas. Eu te perdoo e te liberto. Eu deixo isso. Eu deixo isso. Eu deixo isso. Você cumpriu seus contratos comigo e eu com você. E tudo que nós vivemos com o objetivo de que nós nos desenvolvêssemos. Nesse momento eu aceito a lição ou as lições que as nossas experiências juntos vieram para me trazer. Eu te perdoo. Eu te perdoo e eu peço perdão por tudo que eu possa ter feito a você agora no passado, nesta ou eventualmente em outras vidas, em qualquer tempo. Eu te perdoo e eu peço perdão. Eu te perdoo e eu peço perdão. Eu te perdoo e eu peço perdão. E deixe que realmente esta sensação de se libertar de qualquer que tenha sido a origem desta experiência que originou essa dor, muito antes desse momento que você viveu, cuja semente foi plantada num outro tempo, talvez, muito distante desse. Deixe que isso agora chegue a um fim com essa escolha de aprender com essa lição, com esta experiência. Eu escolho, nesse momento, me libertar da mágoa e do ressentimento. E eu escolho nos libertar da necessidade de aprender por esta experiência. Eu deixo isso. Eu deixo isso. Eu deixo isso. E respirando tranquilamente, você pode levantar as mãos, uma atitude de bênçãos e visualizar simultaneamente essa pessoa também abençoando você. E repetindo exatamente as mesmas palavras que você disser. Diga, fulano, que você seja abençoado com amor divino.
Que a paz de Deus esteja com você e sobre você. Que todas as suas feridas possam ser curadas. Que todas as suas dores possam ser confortadas. Que você seja abençoado com amor, com luz e amor, com felicidade, com paz interior, com cura interior. Que você seja abençoado com aquilo que você necessita para ser a expressão do ser divino que é você. Que você seja abençoado com amor e que você seja abençoado com paz. Vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. E respira essa sensação, essa irradiação dessas bênçãos que mutuamente circulam entre vocês. E visualize agora, imagine essa pessoa na sua frente, começando a ficar brilhante, muito brilhante, num lindo tom de rosa brilhante. Deixe que ela se irradie cada vez mais e essa luz se expanda, até que diante de você não exista mais a figura dela. Exista apenas essa luz irradiante rosa, de amor. Somente amor e luz. E nesse momento você volta a consciência para o seu próprio campo e essa pessoa desaparece da sua frente. Volta a consciência para o seu corpo e desse lugar nós agradecemos as bênçãos, especialmente do Deus Supremo, por nos abençoar com um coração amoroso, um coração generoso, um coração que sabe perdoar e pedir perdão, um coração que sabe dar e receber amor. Nós agradecemos. As bênçãos dos anjos de cura, dos anjos do perdão e da reconciliação e de todos os seres de amor e de luz que nos amparam. Nós agradecemos. E mentalmente você pode dizer: eu aceito a liberdade que o perdão traz. Eu aceito e agradeço a liberdade que o perdão me traz. Eu aceito em todos os níveis e agradeço a liberdade que o perdão me traz. Toma uma respiração profunda e deixa realmente essa sensação ser absorvida por você em todos os níveis, com calma, com tranquilidade, e que ela irradie, né, para todo o seu dia de hoje e para a sua vida, né, e que você floresça abundantemente. E quando se sentir pronto e completo, abrimos os olhos. Atma Namastê a cada um de vocês. Eu desejo que o seu dia seja inspirado, seja, né, abençoado e que você possa, com esse entendimento, né, refletir um pouco mais sobre essa grande tecnologia que a gente tem nas mãos, que é a escolha de perdoar. Muita gratidão por estarem aqui, né? Beijo para todos que chegaram, quem chegou assiste, entender um pouquinho mais né? Mais um pouquinho de entendimento sobre essa técnica de perdão e faça, né? Você pode fazê-la, repetir diariamente e lembra, à medida que quanto mais você repete, mais você vai limpando esse caminho. Uma hora isso realmente se resolve e de repente você, mesmo que a sua escolha seja de não ter mais contato com essa pessoa,
quando você se lembrar dos fatos do passado, aquela pontada daquela dor emocional, ela não vai mais ser desse jeito à medida que você limpa e libera pelo perdão. Mas essa é uma construção, né? Aqui, World Traveling. I love it. Thank you, thank you. Yes, no, tomorrow, no. Deixa eu falar aqui com a minha amiga de lá, que está lá no outro lado do mundo. Not tomorrow. It's from Monday to Friday. Weekends, you take your time to think about what we've learned during the week. Thank you for being here. Gente, e beijo, gratidão para todo mundo que está, né, em todos os lugares aí acompanhando a gente. Espero que você possa ter tido uma boa experiência e que você lembre e que isso te ajude. E se você acha que ajudou você, chama alguém, quem sabe pode ajudar. Compartilha nesse aviãozinho aí, manda para alguém, fala: "Oh, tô achando que você vai uma prática boa aí para você", né? Mas ou que acha que pode ajudar e convida. Segunda-feira a gente está aqui para falar de gratidão, né? Como agradecer pode também abrir portas para que a gente tenha uma experiência de vida mais feliz, mais plena e mais abundante. E hoje, 21 horas, vem meditar com a gente, pede o link e vem meditar. Meditação dos Corações Gêmeos, hoje especial, ainda na energia da lua cheia, hoje a gente vai fazer uma outra meditação que também foi muito bacana com o Master Stephen Cole, né? E que traz essa energia da lua cheia e que é um momento muito auspicioso, então venha com os seus planos, seus projetos também para serem abençoados aí essa noite, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo, gratidão, que seu dia seja lindo, inspirado e que você irradie essa luz, essa maravilha que é você. Beijo, começa dando tchau aqui. E depois a gente acaba dando tchau aqui para vocês também, né? E que, onde é que estamos? Pronto, nosso pessoal aqui, deixa eu abrir aqui o chat. Muita gratidão aqui. Perdoar o outro é mais fácil que a si próprio. Se o a si próprio, né, é você que está ali nesse problema, bota você também, faz com você, auto-perdão. A gente sempre faz. Talvez esse é um tema muito recorrente, acho que a gente deve fazer mais, né, prática de auto-perdão. Essa é uma boa dica. Então, a gente agradece aqui a presença de vocês. Um beijo grande e até a noite. Hoje, Master Cole, hein? Não perde. Bem, beijo.